Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Pereira e nesse vídeo de hoje nós vamos estudar sobre índice de indeterminação do sujeito, né? Que pode ser chamado de SI. Beleza, pessoal, muita gente tem dificuldade sobre este assunto, né? E a gente nesse vídeo a gente vai ver que quando se trata de índice de indeterminação do sujeito, a gente já começa a entender logo por aqui, né? Isso, indeterminação. O que esta palavra sugere para você? Indeterminação. Pessoal, uma coisa é indeterminada quando não sei quem é quem, certo? Então, por aí a gente percebe que, nesse contexto, o se, ele vai ter a função de indeterminar o sujeito, de esconder, ocultar, certo, pessoal? Então, quando o se, ele indetermina o sujeito, né? Este se, ele vai ser denominado desta forma, de índice de indeterminação do sujeito. Então, a indeterminação do sujeito nada mais é do que uma das funções do se, certo, pessoal? Porque o se, independentemente do contexto onde ele é usado, ele pode assumir várias funções, certo? Ele pode ser índice de indeterminação do sujeito, ele pode se comportar como uma conjunção integrante, certo? Pode ser uma conjunção que estabeleça ali uma relação de condição, pode ser um pronome reflexivo, recíproco, né? Um pronome reflexivo. Então, pessoal, ele pode assumir várias funções, certo? Aqui nós vamos estudar o se, né? Exercendo a função de índice de indeterminação do sujeito, certo? Porém, para mim reconhecer o se como índice de indeterminação do sujeito, existem regras, certo? É justamente isso que nós vamos ver nesse vídeo, certo? Então, primeiro, pessoal, para o se ser índice de indeterminação do sujeito, a primeira condição é que o verbo tem que ter no singular, certo, pessoal? Se o verbo está no singular e logo em seguida a gente tem o se, então está atendendo, né, os pré-requisitos para um índice de indeterminação do sujeito, certo? O verbo tem que ter no singular. E a segunda condição é que este mesmo verbo que tem que ter no singular, ele tem que ser também um verbo transitivo indireto, ou um verbo intransitivo, ou um verbo de ligação, certo? Existem somente duas condições aí para que o se, né, seja considerado índice de indeterminação do sujeito. Beleza, mas o que é um verbo transitivo indireto? O verbo transitivo indireto é aquele verbo que não tem sentido completo. Ele exige um complemento com preposição, certo, pessoal? E o verbo intransitivo é aquele verbo que já tem o sentido completo. E verbo de ligação é aquele verbo, pessoal, que não indica ação. Ele indica uma qualidade do sujeito, uma característica, certo? Então tá aí, pessoal, são essas duas condições aqui para que o se, né, tenha esta função, né, de indeterminar o sujeito. Então vamos lá, trago aqui um pequeno exemplo de cada um desses verbos aqui, tá? Então vamos lá, vamos ver primeiro com o verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, verbo que não tem sentido completo, que exige um complemento com preposição. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o verbo tem que ter no singular. Vamos lá, precisa-se de tradutor. Nós temos o verbo precisar aqui, que está no singular, né? Isso já está atendendo a primeira condição. E conforme a gente pode ver aqui, que este verbo precisar, ele é um verbo transitivo indireto, porque quando digo assim, precisa-se, né, isso você pode perguntar, mas precisa-se de quê? Né, isso? Então ele não tem sentido completo e está exigindo, neste caso, um complemento com preposição. Nós estamos vendo aqui, ó, de é uma preposição, não é isso? Então observe que de tradutor complementa, né, isso, o sentido do verbo precisar. Então observe que aqui está atendendo as duas condições, né? Sendo assim, este se, ele tem esta função aqui de indeterminar o sujeito. Este se, neste caso, é um índice de indeterminação do sujeito, porque está indeterminando o sujeito. Observe que neste caso não dá para você dizer quem é que está precisando de tradutor, certo? Justamente por causa do se, beleza? Esse é o efeito de sentido, né, do uso do se como índice de indeterminação do sujeito, certo?
Agora, beleza, a gente vai ver um caso em que o se vem antes do verbo, beleza? Aqui está vindo depois, e aqui um caso em que o se vem antes do verbo. Isso pode acontecer? Claro que pode, certo, pessoal? Depende das condições atendidas. Vamos lá. Não se confia em profissionais desqualificados. Nós temos aqui o verbo confiar, né? Está no singular, atendendo aí a primeira condição, né? Isso. Vamos ver se ele tem sentido completo. Não se confia. Pessoal, quem confia, confia em algo, não é isso, pessoal? Então, neste caso, ele não tem sentido completo, não é isso? Exige um complemento com preposição, conforme vocês podem ver aqui, ó. Em profissionais desqualificados, esse complemento está sendo introduzido com uma preposição, né? Isso, observe que em profissionais desqualificados está completando o sentido do verbo confiar. Beleza? Então, o verbo transitivo indireto é basicamente isso. Não tem sentido completo, né? Isso exige um complemento com preposição. É tudo que você está vendo aqui, beleza? Mas só que o se está vindo antes do verbo confiar. Isso pode acontecer? Claro que pode, pessoal. Por quê? Aqui entra basicamente os conhecimentos de colocações pronominais, né? Sabe aquela coisa de próclis, mesóclis, enclis, não é isso? Quando a oração é introduzida por uma partícula negativa, seja não, nunca, jamais, essa partícula ela atrai, né, isso, o se para antes do verbo. É justamente o que você está vendo aqui, né? Isso, partícula negativa atrai o se para antes do verbo. Então, este se aqui, pessoal, ele é um índice de indeterminação do sujeito, porque nós temos aqui o verbo confiar no singular, sendo um verbo transitivo indireto, beleza? Então vamos ver um pequeno exemplo agora com o verbo intransitivo. O verbo intransitivo, lembre-se, é aquele verbo que já tem o sentido completo. Vamos lá. Morre-se de fome. Nós temos aqui o verbo morrer, certo? Que tem que ter no singular, não pode ter no plural. Se tiver no plural, pois o se ele não pode ser índice de indeterminação do sujeito, certo? Para ser índice de indeterminação do sujeito, o verbo tem que ter no singular. É o que você está vendo aqui, né? O verbo morrer está no singular, beleza? Morre-se de fome. Observe quando digo morre-se, o sentido do verbo morrer já está completo, portanto, ele é um verbo intransitivo. Observe que este de fome aqui, pessoal, não confunda, tá? Não é complemento do verbo morrer. Isso aqui de fome, né? Isso se trata da causa, né? Pelo qual se morre, beleza? Então, atendidas as condições, né? Isso a gente pode chamar este se, né? De quê? De índice de indeterminação do sujeito, porque o verbo está no singular e nós temos esse mesmo verbo, né? Ele é intransitivo, beleza? Agora vamos com o verbo de ligação. Verbo de ligação é aquele verbo que não indica ação. É aquele verbo que indica uma qualidade ou uma característica do sujeito. Vamos lá. Era-se feliz. Nós temos aqui o verbo ser, né? Isso que está no singular. Logo em seguida nós temos o se e logo em seguida nós temos, né, uma qualidade do sujeito. Observe que, apesar da gente ter uma qualidade do sujeito aqui, mas a gente não sabe quem é o sujeito, certo, pessoal? Por quê? Este se, ele está indeterminando o sujeito, como se estivesse escondendo o sujeito da gente, certo, pessoal? Então, nós temos aqui o verbo no singular, o verbo de ligação, atende às duas condições aqui, portanto, este se, a gente vai chamar de quê? De índice de indeterminação do sujeito. É isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima.